A médica Nise Yamaguchi, que semanas atrás depôs como testemunha na CPI da Covid e agora é uma das investigadas por supostamente integrar um gabinete paralelo de assessoria ao Bolsonaro, o Shadow Cabinet, como disse lá o cientista Zanotto, ela vai processar, ou já está processando, alguns senadores da CPI, porque, segundo ela, ela foi desrespeitada e humilhada na CPI. Eu vou ler para vocês aqui o teor da carta aberta que ela publicou, em seguida a resposta do senador Otto, e depois falar um pouquinho sobre isso, né? Basta lembrar que a Nise Yamaguchi, ela é alguém que defendeu ao longo de todos esses meses o tal tratamento precoce, que não existe para a Covid, né, até onde a gente saiba, o tratamento precoce e incluindo cloroquina também. Então eu vou ler para vocês aqui a carta da doutora Nise. Ela diz o seguinte aqui: são notórios e de conhecimento nacional o desrespeito e a humilhação por mim sofridos durante o depoimento prestado à CPI da pandemia no Senado Federal no dia 1º de junho de 2021. Médica há mais de 4 décadas, nunca imaginei passar por situação parecida. É triste perceber que na casa do povo brasileiro, mesmo após décadas de evolução, ainda se perpetuem comportamentos misóginos. Por diversas vezes, tive minhas falas e raciocínios interrompidos, ignoraram meus argumentos e atribuíram a mim palavras que não pronunciei. Não foi por falta de conhecimento que deixei de reagir, mas sim por educação. E aqui basta pensar, né? Basta lembrar que o Otto fez perguntas para ela que ela não sabia responder, ou ela não respondeu, e aqui ela diz que ela não respondeu por educação. Não iria alterar a minha essência para atender a nítidos interesses políticos. A partir daquele momento, passei a ser extremamente vilipendiada nas redes sociais com agressões em tons ameaçadores, o que é muito preocupante para um Estado democrático. Não faço parte de nenhum partido político. Atuei nos últimos 5 governos como colaboradora eventual pelo bem da saúde do Brasil e do mundo, sendo que entre 2007 e 2011 participei oficialmente do gabinete do Ministério da Saúde. Meus principais trabalhos foram em ações de controle do tabaco, tratamento personalizado e de precisão do câncer, dentre outros afazeres de compliance e governança. Agradeço o apoio do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal e as inúmeras manifestações de apoio de entidades de classe e de apoio à mulher e ao idoso. Porque uma das alegações é que ela foi atacada também por ser idosa, né? Atendo os meus queridos pacientes em Brasília e em São Paulo e deles, de suas famílias e dos colegas, tenho recebido um reconfortante apoio. Na qualidade de mulher e de idosa, optei por entrar com uma ação judicial contra os senadores Omar Aziz e Otto Alencar como uma medida para restaurar a minha integridade e a de diversos outros médicos brasileiros, os quais também foram afetados com os discursos proferidos pelos parlamentares naquele dia. Todos os valores ganhos com a causa serão revertidos a hospitais que tratam de crianças com câncer. E daí, o Omar Aziz não se pronunciou por enquanto e o Otto Alencar, né, o senador, respondeu o seguinte aqui. Isso aqui é uma nota da assessoria dele, né? O senador Otto Alencar ainda não foi notificado. Assim que ocorrer a notificação, os advogados responderão de acordo com a lei. A Constituição Federal, em seu artigo 53, garante aos senadores e deputados o direito a manifestações, opiniões e votos no exercício de suas funções. O senador Otto Alencar reforça que durante os seus questionamentos se referiu à médica Nise Yamaguchi com respeito, sempre a tratando como doutora, senhora e vossa senhoria. Quanto à pergunta sobre vírus e protozoário, a médica não soube responder à indagação. O questionamento foi feito com o objetivo de indicar, como atestam os cientistas especialistas na área da saúde, que nenhuma medicação evita a contaminação pelo coronavírus e que o tratamento precoce, defendido por Nise Yamaguchi, não funciona e não é recomendado. Bem, basta pensar no teor, né, das audiências nos senados da CPI para, nessa altura, já saber que o governo federal, né, o governo Bolsonaro, adotou o tal tratamento precoce como se fosse uma das medidas de combate ao coronavírus, negligenciando a vacina, né, foram dezenas de comunicados da Pfizer, por exemplo, para o governo Bolsonaro que não foram respondidas, mais de 80 e-mails enviados, e outra tese defendida, né, que foi o que levou também ao colapso do sistema sanitário em Manaus e à morte de amazonenses, foi da imunidade de rebanho, que, em tese, as pessoas contaminadas pelo vírus não pegariam de novo o vírus. Isso é uma bobagem que também já foi contestada inúmeras vezes, tanto na CPI quanto por outros médicos fora da CPI. Que isso não acontece. E depois, possivelmente, as pessoas vão se recontaminar, isso vai gerar variantes de vírus e vai gerar um vírus perpétuo aí que sempre em mutação, sempre contaminando as pessoas e que não tem fim. O que pode parar, né, o que pode interromper essa curva de contágio, algumas medidas não farmacológicas, por exemplo, distanciamento social, uso de máscara, álcool gel e
certamente a vacina, né? A vacina é uma das medidas essenciais para poder criar essa imunidade nas pessoas e, desse modo, não sofrer as complicações do coronavírus, né? E daí, nessa investigação, como eu falei, desse tal gabinete paralelo, ou Shadow Cabinet, a Nise Yamaguchi é um dos nomes que sempre aparece. Ela é mencionada, por exemplo, no livro do Mandetta, como eu falei aqui outro dia, né, Um Paciente Chamado Brasil, quando o Mandetta conta desse gabinete paralelo já em março ou abril do ano passado. Outra pessoa mencionada é o Osmar Terra, que vai depor amanhã. E amanhã será um depoimento importante, porque Osmar Terra é conhecido em alguns círculos como Osmar Terra Plana. Vou ler para vocês aqui um tweet do Osmar Terra de 3 de maio desse ano, quando o Brasil tinha atingido já centenas de milhares de mortos, ele dizendo o seguinte: hoje tivemos o menor número de óbitos dos últimos 56 dias, voltando a ficar abaixo de 1.000 pessoas mortas por dia. Não é motivo para comemorar porque cada vida importa, mas, como previmos, está ocorrendo uma tendência de queda importante e continuada de casos, que deverá levar ao fim do surto. Osmar Terra, para vocês terem uma ideia, desde abril do ano passado, desde o começo da pandemia, dizia que teria um pico breve e não morreria nem 800 pessoas no Brasil. Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. E no Brasil se atinge o pico no máximo em 2 semanas, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né? Provavelmente na terceira semana de abril, e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Pode ter um vírus um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro e tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca, Denise. As epidemias acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2, 3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? E ele vai terminar sem a vacina. Vamos ter uma onda, não é uma segunda onda de vírus, que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda. Tudo é bobagem, não vai ter. Tudo, a tendência ainda é menos, e cada vez vai ter mais contágio e menos mortes, né? A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. Então nós estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. E basta pensar que ele é uma das pessoas que integra esse grupo que assessora o Bolsonaro. Ele, Nise Yamaguchi, entre outras figuras, muitos deles que nem sequer são médicos, muitos deles que nem sequer têm nenhum vínculo com medicina ou com pesquisa científica ou com infectologia. E como eu falei, amanhã ele vai estar na CPI e promete porque ali você tem, de fato, um negacionista mor. Só para voltar rapidamente ao caso da Nise Yamaguchi, quem assistiu ao depoimento dela, bem, de fato ela se enrolou, ela foi bastante questionada de maneira dura em alguns momentos, mas certamente ali não havia nada de que poderia levar talvez a um processo de danos morais, né? Claro que ela tem esse direito, ela pode processar, ganhar são outros 500, mas ali ela foi indagada, foi questionada e para algumas perguntas ela não tinha resposta. Mas o que me assusta de fato, né, é vendo essas figuras, essas pessoas que estão circundando o governo Bolsonaro, assessorando o Bolsonaro. Eu mencionei dias atrás aqui para vocês sobre como eu tinha conhecido pela primeira vez um negacionista. Pessoalmente, né? Pessoalmente um negacionista. 2 anos atrás conheci um terraplanista. Então, assim, eram coisas que eram estranhas, eram coisas que eram pontos fora da curva, né? E de repente começaram a ficar muito mais frequentes do que eu jamais poderia imaginar. Depois dessa pessoa foram muitas outras, né? E agora começa a dar a sensação, tipo um apocalipse zumbi, que você vai vendo as pessoas sendo contaminadas e virando zumbis e você está ali olhando aquela coisa, meu Deus, está acontecendo. É o que se passa agora. Eu mencionei naquela época o masterclass que eu fiz com o Neil deGrasse Tyson, no qual ele dizia que, bem, fazer o quê, né? Você tem negacionistas, desde que essas pessoas não ocupem cargos de poder em suas áreas, então, paciência. Eu acho que alguns tipos de negacionismo, eles são mais
como é que eu posso dizer, eles são mais inofensivos do que outros. Por exemplo, astrologia. Astrologia é um negacionismo, é uma forma de negacionismo. Você acreditar que os astros, né, que estrelas a milhões de anos-luz da Terra impactam na sua vida de algum modo, ou a composição dos astros quando você nasceu de algum modo determina os rumos da sua vida, isso é um negacionismo da ciência, isso é negar os fatos, né? Mas, se você acredita em astrologia, o problema é teu. Isso não vai destruir a vida dos outros, isso não vai prejudicar os outros, isso não vai afetar a sociedade de algum modo, isso não tem um impacto negativo em sentido concreto para a vida das pessoas. O mesmo vale para a Terra plana, né? Você acredita que a Terra plana? A piada é você. Então, assim, não vai mudar a forma da Terra, não vai mudar o modo como os astros se comportam, não vai mudar a rotação e a translação da Terra, não muda nada na realidade. Você é que acredita naquilo ali e paciência. Você acreditar que a Terra tem, sei lá, 5, 6 mil anos, de acordo com a Bíblia, que Deus criou Adão e Eva, tanto faz. Não muda a história da humanidade, não muda a história do planeta Terra, não muda a história do universo. Então, assim, são negacionismos ou são crenças que não afetam, que não têm impacto ou têm pouco impacto na vida real das pessoas. Porém, quando se trata da pandemia, quando se trata do coronavírus, quando se trata de vacinas ou de remédios, aí começa a ficar complicado, porque aí sim você tem um estrago potencial, né? Porque a vacina, ela depende, para ter uma eficácia na sociedade, que um número X de pessoas seja vacinado e assim gera um tipo de imunidade, que seria a imunidade de rebanho. Então você tem lá 70% da população vacinada e desse modo o vírus fica mais difícil para ele circular. Quando você tem muitas pessoas que não querem se vacinar porque são negacionistas, porque acreditam em coisas esdrúxulas, ou que a vacina tem um chip que vai te rastrear, ou que a vacina vai te dar alguma doença, vai te dar câncer. Eu falei aqui outro dia também sobre isso, né, sobre as teorias conspiratórias envolvendo a vacina. Se você acredita nisso e você não se vacina por causa disso, aí você está pondo a vida dos outros em risco. Ou, por exemplo, se você não usa máscara porque você acha que está cerceando sua liberdade de algum modo, que os governos querem impactar na sua vida, e daí você vai lá, se contamina e passa para os outros, você está matando pessoas. Se você resolve usar um remédio sem eficácia, mas que pode ter algum efeito colateral para você ou para os outros, você está impactando a vida dos demais também. Claro, você pode ficar doente, é um problema teu, mas se você começa a propagar isso adiante, isso também vai impactar na vida dos outros. Ou seja, tem negacionismos e negacionismos, né? Diferentes graus, diferentes impactos de diferentes formas de negacionismo. Você acreditar em formas inofensivas, o problema é teu. Mas você acreditar em formas que podem ter um impacto coletivo, aí começa a pegar. E é claro que a gente pode pensar também que os tipos inofensivos de negacionismo são a porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, se você tem certas crendices que não são fundamentadas em nenhum tipo de fato, nenhum tipo de evidência concreta, nenhum tipo de argumento coerente, muitas vezes, você está suscetível, a princípio pelo menos, para receber outros tipos de informações sem verificação, com base em nada, e ser convencido disso. E o que me preocupa mais é que, além disso, né, além do estrago social que isso tem, né, do potencial de matar pessoas, porque a gente fala aqui de uma pandemia, além disso, uma notícia falsa, uma mentira, uma teoria conspiratória, a pessoa propaga com uma frase às vezes. Ela leva 10 segundos para propagar a mentira. Para você desmontar essa mentira, você vai levar horas, talvez dias investigando aquele assunto, porque surge lá uma coisa falsa, você vai ter que buscar as fontes, buscar as informações e ver de onde surgiu aquilo, qual é a resposta correta para aquilo. Você leva lá um tempão para investigar, você passa 15, 20 minutos, meia hora explicando por que aquela mentira, por que aquela teoria conspiratória, por que aquela frase negacionista é falsa. Então, aquela frase dita em 10 segundos se espalha com uma rapidez enorme, enquanto que a contestação, a confrontação, desmentir isso, não tem esse potencial de apelo coletivo, né? As pessoas não propagam verificação de fato, elas propagam a mentira, mas elas não propagam o desmentido. E eu fico pensando aqui, gente, quando eu vejo esses negacionistas agora, porque, como eu falei, tem se tornado muito mais frequente do que eu jamais imaginei que seria. Eu fico pensando, por exemplo, em Galileu, o grande cientista astrônomo que vai lá e afirma que a Terra gira em torno do Sol, que ela não é o centro do universo. Por causa da igreja, ele é obrigado a se retratar. E ele vê todo mundo ao redor dele propagando mentiras, falsidades, incorreções,
e ele, sabendo a verdade, observando o resto do mundo, sabe, fechado numa bolha dogmática, e ele sem muito o que fazer. E daí você tem séculos até a igreja reconhecer que estava errada e o Galileu estava certo. Como eu disse, isso me assombra demais, isso me assusta, porque a gente está entrando numa era das trevas, de obscurantismo, quando as informações estão disponíveis no seu celular, gente. Vocês podem ir lá pesquisar e encontrar a resposta. E as pessoas não fazem esse esforço. Elas propagam as mentiras, elas jogam essas bobagens no ar e não fazem um esforço de 10 minutos de investigar e descobrir a resposta. De tentar encontrar pelo menos a resposta, né? Porque muitas vezes demora muito mais tempo para encontrar a resposta, mas... Eu menciono isso, obviamente, por causa do negacionismo no Brasil, da pandemia, médicos, cientistas negacionistas, pessoas que estão ajudando a propagar informações falsas e que prejudicam os brasileiros. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa história da Nise Yamaguchi processando os senadores agora porque eles destruíram a reputação dela, né, sendo que, aparentemente, para mim, o que destruiu a reputação dela é ela propondo tratamentos sem comprovação científica. Então ela se pôs nessa situação, não foram os senadores, ela se pôs nessa situação. Mas o que vocês pensam sobre isso? O que vocês esperam amanhã do depoimento do Osmar Terra Plana, como se chama aí? O que vocês esperam? E também sobre essa onda mesmo, gente, uma onda negacionista e que tem se alastrado e que é assustadora. Digam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com cursos de escritas narrativas por lá e confira também na pré-venda meu livro de contos, A Empresa da Minha Mão Esquerda, e também o livro digital sobre o Bolsonaro com 50% de desconto nos próximos dias. Se cuide por aí e até mais. Tchau!